E aí, programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que eu fiz para sair do zero, né, como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, né, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto, né? Então, se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir. Espero que possa te inspirar. Vejo você lá. Ok. E no nosso método, dentro do nosso consultário, a gente vai ter a nossa classe, que vai ser a classe concreta, consulta, consulta nota. Ok. Aqui eu dou remove users. Ela vai ser pública. E esse cara aqui vai ter vai implementar a interface de consulta nota. Ok. Vai forçar a gente a implementar a interface, o handler aqui. Ok. Até aqui, então, a gente já tem os nossos DTOs, a interface, a classe concreta, os nossos DTOs base, né? Os inputs base, output. E agora a gente precisa aqui, que nem os outros handlers, inicialmente a gente vai ter o nosso repositório, private read only, I, nota, repository. Vai ser o nota repository. Ok. E aqui, vamos receber ele no construtor, né? Vamos usar um bloco de expressão, como a gente só recebe um por enquanto. Vamos deixar dessa forma aqui. Ok. Agora, o nosso nota repository precisa ter alguma coisa para buscar, né? Aqui a gente já tem um específico e nosso generic repository a gente tem alguns, né? Que são o inserir e o atualizar, que vão ser padrão, né? Então, no repositório genérico vai ficar, praticamente ficaria as operações CRUD, né? Então, buscar um, né? Buscar por ID, buscar o inserir, o atualizar e o remover. Então a gente não tem remover, né? Não tem um caso de uso que seja um remover por enquanto. E não temos o buscar por ID, né? Então a gente não vai colocar também aqui. O que eu vou sugerir aqui é a gente colocar uma interface. Cadê? Nossos repositories aqui, a gente tem um nota repository. No nosso seed work, a gente tem uma, uma generic repository aqui, né? Então eu vou criar uma ideia aqui de colocar um repositório de busca, um busca, tipo, para separar, né, a ideia de separação de comandos e de consultas, né? Um busca, não sei se seria melhor um busca repository. Pode ser. Pra separar. Então, ou seja, nosso generic repository ficaria com aquelas operações que seriam que representam mudança, né? Que seriam os comandos. E nosso busca repository seria aquele cara que vai representar as consultas mais básicas, né? Então, ou seja, um get, um, uma busca, que nem a gente vai fazer agora, uma busca paginada, que vai ter um input mais complexo. E o nosso caso de uso mesmo vai ficar só com as buscas, o que representa somente para nota, né? Então, a gente generalizou tanto alterações quanto a busca a gente vai generalizar agora e as operações que são, por exemplo, específicas mesmo só para o... Cadê o nosso amigo aqui? Acho que a gente consegue ver no repository.
os que são mais específicos para o repositório, né? Que nesse, esse cara aqui, que ele busca por aluno e atividade, fica bem aqui, fica no repositório mesmo, tá? É, adicionar uma classe, que na verdade vai ser uma interface. Tá. E busca repository. Ok. Vai ser uma interface. Interface pública. E ele vai ter um contrato, né? Só que nesse contrato, a gente precisa definir no nosso repositório, nosso domínio aqui, não pode conhecer a, os contratos que estão, os inputs e outputs que estão na nossa aplicação. A aplicação pode conhecer o domínio, mas o domínio não pode conhecer a aplicação. Isso leva o quê? A gente ter que colocar, transformar esse input e esse output que está entrando e saindo, para um output e um input conhecido pelo domínio. Então, aí a gente vai ter aqui uma ideia de, aqui, uma ideia de busca input, né? Basicamente, ele vai ser, agora, esse cara aqui, ele vai ser basicamente um depara, né, do nosso busca input aqui, mas esse cara aqui, ele vai poder ser uma record struct, né? Porque ele vai ser um depara, basicamente. Agora a bateria. Esse aqui vai ser um depara, basicamente do nosso input para o nosso output. Nosso input de aplicação para o nosso input de domínio. Então, basicamente, ele vai ter, se a gente pegar aqui nosso input aqui, ele vai ter as mesmas propriedades aqui. Tá? Não, errei. É, fiz compilar. Ctrl V. Só que aí tem um problema. Nossa ordenação está na aplicação. Eu não posso colocar uma referência para lá. Então, fazia sentido o que eu estava fazendo. A minha ordenação, ela não pode ficar aqui. Ela teria que descer, né? Então, eu posso recortar e colar ela dentro dos meus enums de domínio aqui. Colar. Tá. Vou perder a referência lá, né? Mas aí a gente exclui aqui essa pastinha. Que aqui a ideia, como eu falei, o nosso domínio não pode conhecer a aplicação, mas o inverso pode acontecer, né? Mas aí a gente viu com esse cenário. Se eu tenho que ter um depara do meu busca input, não faria sentido eu ter um depara de enum aqui, né? Então é melhor a gente colocar o enum dentro do domínio para poder toda a aplicação conhecer esse enum aqui. Então a gente tem que importar esse cara aqui agora. E a gente quebrou provavelmente o nosso enum aqui. Se a gente der um build, provavelmente. Deixa eu ver se ele vai deixar eu compilar. Compilou, não sei como. Aplicações enum. Deixa eu salvar todos os arquivos que tá. Mas acho que não deu nem erro aqui. Deixa eu ver onde ele tá. Ah, tá. Tá. Entendi. O que não aconteceu foi que se eu der um sincronizar namespaces, ó, agora sim, ó, ele passou a ser um domínio enum, né? Ele estava na aplicação enum.
agora ele está em outros namespace aqui. Vou salvar todos. Nosso busca input não quebra de domínio, mas agora sim, se a gente for no nosso lançar nota input, ele já sincronizou o namespace aqui também, então deu certo. Nem precisou corrigir. Ele mesmo alterou aqui, ó, o namespace do enum. Então tá, beleza. Continuando. Esse cara aqui tá pronto, nosso depara. E aqui, ainda no nosso... A gente teria um outro cara, que seria o busca output.cs. Só que esse cara aqui, ele teria que ter, é um pouco mais complexo, esse cara aqui. A gente tem que ter, ele pode ser uma record struct, né? Que não tem muito além do transporte de dados. Uma record struct aqui. Só que aqui ele vai apresentar um T agregado, ou seja, ele vai representar sempre um agregado, né? Que o agregado, no nosso caso, vai ser a nota. Por enquanto a gente só tem um, né? E a gente vai criar uma restrição para esse agregado aqui. O RT agregado só pode ser, né, a nossa interface de marcação da raiz de agregação. Ok, beleza. Aí aqui a gente vai ter as propriedades diferente do nosso input aqui. O output aqui a gente não vai conseguir declarar dessa forma. A gente vai ter que criar umas propriedades aqui. Então, eu vou criar. Deixa eu ver se eu só criar o construtor aqui. Ele já define as propriedades pra gente. Então a gente vai ter um int página, né? A gente tá um int por página, um int total e um iRead only list. Só que essa lista agora vai ser de T agregado. E vai ser os itens aqui, nesse caso. Então tá. A gente vai ter que declarar mesmo as propriedades aqui. Então vamos fazer o seguinte. Int public int página get set public int tá. Por página e a gente vai ter o total e aqui a nossa lista, né? Public read only list de T agregada. Vai ser nossos itens. Ok. Esse cara a gente apaga. E pede para o IntelliSense eu criar nosso construtor aqui. Desce o construtor para baixo. Só porque eu gosto dessa organização. Não tem outro motivo. E fechou. A gente tem nossa busca output, que é um raiz que devolve uma raiz de agregação, que é a representação do nosso domínio do nosso output aqui.